Era suposto este ser o fim de todas as discussões. Era suposto chegar o dia em que ninguém voltaria para casa a repetir que o árbitro roubou o jogo, que um golo ilegal decidiu um campeonato ou que uma seleção inteira viu o seu sonho morrer por causa de um erro humano. Durante anos, a FIFA investiu milhões, reuniu especialistas, desenvolveu tecnologia de ponta e prometeu ao mundo uma revolução. Uma máquina capaz de proteger o futebol da injustiça. Um sistema frio, preciso e imparcial que transformaria o desporto mais apaixonante do planeta num exemplo absoluto de justiça. Mas aconteceu exatamente o contrário. Hoje, a maior polêmica do futebol mundial já não é um avançado que falha um golo de baliza aberta, um treinador que perde o controle ou um árbitro que toma uma decisão errada em segundos. O verdadeiro protagonista das discussões é um conjunto de câmaras, computadores, sensores e homens fechados numa sala distante, capazes de apagar em segundos aquilo que milhões de pessoas acabaram de celebrar. A pergunta já não é se o VAR veio para ajudar o futebol. A pergunta é muito mais inquietante. Será que, na tentativa de salvar o futebol, acabaram por destruir uma parte da sua alma? E talvez seja precisamente isso que torna este tema tão fascinante. Por que não estamos apenas a falar de tecnologia? Estamos a falar de emoções humanas. Estamos a falar de lágrimas, de sonhos interrompidos, de carreiras lendárias que terminaram da forma mais cruel possível e de adeptos que passaram da explosão de alegria ao silêncio absoluto antes mesmo de conseguirem abraçar quem estava ao lado. O futebol sempre viveu da emoção do instante. Do grito que explode sem aviso. Da corrida desenfreada para a bancada. Do abraço entre desconhecidos. Do coração que bate tão depressa que parece querer sair do peito. E foi exatamente esse instante que o VAR começou a colocar em causa. Hoje, quando a bola entra na baliza, ninguém sabe verdadeiramente se pode festejar. Os jogadores olham imediatamente para o árbitro. Os adeptos olham para o ecrã gigante. Os treinadores olham nervosamente para o quarto árbitro. E milhões de pessoas, espalhadas por todo o planeta, ficam suspensas numa espera interminável. Durante alguns segundos. Ou, por vezes, durante vários minutos. O futebol deixa simplesmente de respirar. O mais impressionante é que quase ninguém imaginava que isto pudesse acontecer. Quando o VAR começou a ser discutido seriamente, a ideia parecia perfeita. Quem poderia ser contra a justiça? Quem defenderia um erro claro de arbitragem? Quem gostaria de voltar aos tempos em que um golo ilegal podia decidir uma final do campeonato do mundo? A promessa era simples. O vídeo só interviria quando existisse um erro claro e óbvio. Nada mais. Os árbitros continuariam a mandar no jogo. A tecnologia seria apenas uma rede de segurança. Silenciosa. Discreta. Quase invisível. Uma ferramenta para impedir apenas as grandes injustiças. Era esse o espírito inicial. Aliás, um dos árbitros envolvidos na implementação do sistema resumiu toda essa filosofia numa frase que ficou famosa. Interferência mínima. Benefício máximo. 5 palavras. 5 palavras que pareciam definir perfeitamente o futuro do futebol. O objetivo nunca foi voltar a arbitrar cada lance. Nunca foi analisar cada toque. Nunca foi transformar um jogo de 90 minutos numa sequência interminável de repetições em câmara lenta. O objetivo era apenas impedir erros impossíveis de aceitar. E para perceber por que é que tanta gente acreditou nesse projeto, basta recordar alguns dos momentos mais polêmicos da história do futebol. Há lances que ficaram eternamente gravados na memória coletiva. Momentos que mudaram campeões. Que decidiram eliminatórias. Que marcaram gerações inteiras. É impossível falar deste tema sem recordar um dos episódios mais famosos de sempre. O Mundial de 1986. Argentina contra Inglaterra. Diego Armando Maradona sobe para disputar uma bola aérea. O guarda-redes inglês tenta afastá-la. Mas, em vez da cabeça, é a mão de Maradona que toca primeiro na bola. O árbitro não vê. O fiscal de linha também não. O golo é validado. Mais tarde,
o próprio Maradona eternizaria aquela jogada ao dizer que tinha sido marcada pela mão de Deus. Para os argentinos, foi um momento lendário. Para os ingleses, uma ferida que nunca cicatrizou completamente. Durante décadas, aquele lance tornou-se um dos maiores argumentos a favor da tecnologia. Se existisse VAR naquela altura, tudo teria sido diferente. Mas não foi apenas esse episódio. Ao longo dos anos surgiram golos em fora de jogo, penaltis inexistentes, agressões escondidas, bolas que entravam claramente na baliza sem que ninguém percebesse, faltas violentas ignoradas e decisões capazes de alterar completamente o destino de competições inteiras. Cada nova polêmica fazia crescer a mesma pergunta. Como é possível que o maior desporto do planeta continue dependente apenas do olhar humano? A resposta parecia inevitável. Era preciso recorrer à tecnologia. Quando finalmente surgiu, muitos acreditaram que o futebol tinha encontrado a solução definitiva. Os primeiros testes entusiasmaram dirigentes, especialistas, treinadores, até muitos adeptos. Parecia impossível que algo tão lógico pudesse correr mal. Mas havia um detalhe que quase ninguém percebeu naquela altura. O problema nunca foi a existência da tecnologia. O problema começou quando a tecnologia deixou de ser uma simples ajuda para passar a ocupar o centro do espetáculo. Pouco a pouco, aquilo que era excepcional tornou-se rotina. O árbitro deixava seguir o jogo. Segundos depois colocava a mão no ouvido. Recebia informações. Mandava esperar. Corria para um pequeno monitor colocado junto à linha lateral. O estádio inteiro mergulhava numa ansiedade impossível de descrever. Ninguém sabia o que estava prestes a acontecer. As imagens repetiam-se dezenas de vezes. Em velocidade normal. Depois em câmara lenta. Depois ampliadas. Depois vistas de outro ângulo. Os jogadores aproximavam-se. Tentavam perceber. Reclamavam. Os treinadores gesticulavam. As bancadas assobiavam. Os comentadores enchiam o silêncio com teorias. E o futebol? Esperava. Quando finalmente chegava a decisão, muitas vezes a emoção já tinha desaparecido. Mesmo quando o golo era confirmado, já ninguém festejava da mesma forma. O instante tinha passado. A explosão emocional transformava-se num simples alívio. É precisamente aí que muitos começaram a questionar se alguma coisa estava profundamente errada. Porque o futebol nunca foi apenas um conjunto de regras. Nunca foi apenas linhas desenhadas num computador. Nunca foi apenas centímetros medidos por sensores. O futebol sempre viveu da espontaneidade, da imprevisibilidade, da imperfeição. Talvez seja exatamente isso que faz milhões de pessoas apaixonarem-se por este desporto desde crianças. Ninguém se apaixona por cálculos.